Oi, gente! Oiê, Tô aqui com o Gui, se apresenta aqui. oi, eu sou o Guilherme Alves, eu sou autor de Um Pássaro Feito de Céu e de um livro que a gente vai falar agora. Exatamente, chamei o Gui pra falar um pouquinho sobre o livro que a gente escreveu juntos, que é Para Não Esquecer o Doce de Seus Beijos. Bom, pra você que não sabe, mesmo porque eu estou ausente deste canal e da vida, aquelas. Mentira, nas outras redes sociais eu tô bem ativa, gente. Me sigam por lá, porque é isso aí. Nós publicamos em outubro um livro barra algo aí, o que você quiser Novela, chamar. Call It What You Want, diria Taylor Swift. Chamado Para Não Esquecer o Doce dos Seus Beijos. E a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre sinopse, processo de escrita, fun facts, enfim, nesse vídeo aqui. É, Vou deixar a capa em algum lugar aqui nesse vídeo. E eu espero que vocês já tenham pelo menos ouvido falar. Se vocês não ouviram nada, agora é o momento de conhecer um pouquinho mais. Se vocês já ouviram, já leram, gostaram, comenta aqui embaixo. E aproveita para saber um pouquinho mais sobre os bastidores aí do nosso processo de escrita. Então, bora lá, eu fiz uns tópicos e a gente vai falar livremente sobre eles. Isso aí, isso, Gui. Para começar, conte para nós qual é a sinopse do nosso livro. sinopse. Beleza, a história vai falar sobre um casal, Ana Lu e Vicente, e eles ficaram juntos 10 anos. A história começa com o fim do relacionamento deles e a gente vai acompanhar de forma não linear os 10 anos desse romance que deu certo até não dar mais. É Foi isso? muito melhor do que eu jamais teria falado. Inclusive, é por isso que eu escolhi escrever com o Gui, porque eu escrevia bosta, ele ia lá, apagava e refazia. E por isso que o livro ficou bom, galera. Tô brincando. Mentira. Mas um pouco de verdade. Vamos lá. Vamos falar então da onde surgiu a ideia. Vamos ver Sim, nossas percepções. Então, como que a gente decidiu escrever esse livro? E, na verdade, como a gente decidiu escrever junto, né? isso. Tá. Como Começou a... com você me convidando, né, pra gente fazer aulas de roteiro. Isso. Isso. E já era um assunto que a gente tinha interesse, e aí a nossa amizade começou a ficar mais forte, e a gente já fazia alguns sprints, né? Ou Sim, a não? gente Ainda fazia isso, não. a gente, acho que sim, de produtividade, né? Então, tipo, eu escrevia minhas Isso. coisas, o Gui escrevia as deles, até o Fogos participava várias vezes fazendo as coisas dele também, que na verdade era, a gente Sim. trabalhava por 5 minutos e falava por 3 horas. E ninguém fazia Exato. porra nenhuma, que essa E a gente sempre arrumou ajudava. mais motivo pra ficar conversando, que Exatamente, foi foram as aulas de roteiro. que foram as aulas de roteiro, é. Pra quem não sabe, eu sou formada roteirista, né? Minha pós-graduação foi em roteiro e dramaturgia. E é uma coisa que eu sempre falava Uhum. sobre com o Gui. E como o Gui já gostava de escrever, já escreve, já tem coisa publicada, inclusive, eu já falei aqui no canal, mas reforço, leiam o conto do Gui. É, Tá passando aqui na tela, aqui embaixo. compre nesse link nesse telefone. Brincadeira. Link nesse telefone, o telefone nem existe mais. É, enfim, como a gente já falava sobre isso, eu falei, tem uns truquezinhos de roteiro que às vezes ajuda até em romance, né? Pra escrever romance. Aí ele, beleza, vamos fazer então essas aulas. Aí falando sobre essas aulas, você teve uma ideia de roteiro, né? Foi isso? Isso. Foi. Daí foi aquela ideia. A gente teve a ideia de escrever uma fofoca, tipo um roteiro de uma fofoca lá do bairro da minha mãe, que a vizinha trocou o marido por um menino que ela conheceu jogando Free Fire. Eu E amo! Essa aí, história ainda é muito boa. A gente desistiu dela, mas por enquanto só. por Ah, enquanto, adiamos, mas adiamos, não adiamos. desistimos. E a nossa ideia era escrever um roteiro de comédia, O corno mas e a gamer. aí o corno e a gamer. E aí acabou que a gente, tipo, tentamos, a gente se reuniu umas duas, três vezes assim, né? Tipo, hoje Sim, vai, e não ia, e não ia, e não ia. Aí eu falei pra T, o que a gente acha que tá fazendo, né? Tentando escrever uma comédia, porque é muito difícil escrever comédia. muito. Então, daí eu falei, e se a gente escrevesse, tipo, uma cena juntos? Na real, eu tinha falado pra, tipo, eu escrever uma versão e você escrever outra e a gente comparava depois, mas É aí você verdade. deu a ideia melhor da gente escrever junto. E aí a premissa era escrever a cena de um último beijo de um casal. É, E era só isso, ponto. eu lembro do Gui falando assim, porque eu lembro que, tipo, a gente tava no meio de tentar escrever e a gente sempre, tipo, é isso, ia falar de Se qualquer outra batendo. coisa. E, tipo, uma coisa que a gente tem em comum na nossa escrita, eu e o Gui, que a gente escreve coisas bastante agridoces, eu amo essa palavra. Eu sei que parece pessoa brega, mas é a definição. Tipo assim, são coisas que são tristes e bonitas ao mesmo tempo, e a gente tem esse Isso. que é em comum.
E aí o Gui, tipo, trouxe isso à tona, né? Tipo, ele falou, mano, o que a gente tá aqui tentando escrever uma comédia, um vai que cola, sendo que a gente não escreve vai que cola. Daí eu falei, menino, não é que você tem uma certa razão. Daí ele falou, ah, vamos fazer só tipo, um exercício de escrita, não precisa ser nada, né? Tipo, a gente meio que escreveu na pretensão de não ser nada, de ser, tipo, tinha essa vontade da gente escrever juntos, por isso que a gente já tava querendo escrever o roteiro. E a gente falou, ah, vamos fazer isso. Aí eu lembro que foi você que deu a ideia. Eu não sei de onde veio a ideia, eu não lembro de onde veio a ideia do primeiro beijo, mas eu lembro que já era tarde, tipo, já era, sei lá, Último beijo. é, o último beijo, isso. Eu não lembro aquelas que é a própria premissa da própria história, que é amor. É, gente, professor em dezembro, me perdoe. Mas eu lembro que, tipo, foi, sei lá, meia-noite, 1 da manhã, tipo, ah, bora escrever. Talvez eu esteja exagerando, mas eu lembro que a gente já tinha, Foi que a tarde. gente, tipo, se encontrou pra escrever outra coisa, não escreveu outra coisa, ficou conversando. Então, tipo, foi um processo longuinho até a gente ter a ideia. Eu lembro foi Foi. que o Gui teve, aí eu me empolguei e falei, ai, acho que é a nossa cara, vai isso mesmo. Aí eu tive essa ideia. A gente já tava fazendo tem um programa pra se escrever roteiro que chama Celtics. Então, pelo Celtics, ele já deixa formatado como roteiro, né? E aí você consegue, que nem um Google Docs, qualquer coisa assim, você consegue ver o que a outra pessoa tá fazendo. Isso. Então, E esse vídeo não é patrocinado pelo Celtics. não mesmo, se fosse, por Ainda. favor, ainda. Ou Final Cut, qualquer coisa de roteiro, se quiser, tudo é muito caro. Se alguém quiser me patrocinar, estamos aí. Mas enfim, daí a gente foi escrever e aí foi isso. Tipo, ele escreveu a primeira fala. Foi você, né? A primeira fala é sua, né? Foi. Foi. Eu acho que eu escrevi um pouquinho da descrição ali do começo. E aí a Isso. gente definiu nisso. Isso já responde uma outra pergunta É, que que a é gente vai chegar agora, mas pode ir. que a gente definiu que eu faria as falas dele e você dela nessa Isso. cena, né? Nessa primeira cena. Pessoas que nem tinham nome, nem tinham Uhum. história alguma. A gente só ia, tipo, num exercício de improviso. Eu jogava uma frase, a T respondia e jogava outro gancho ali, eu ia respondendo e era muito legal porque, tipo, era como se você estivesse lendo uma coisa ao vivo, mas era uma coisa interativa, então foi muito diferente, assim, tipo, acho que foi Foi. isso que ganhou a gente ali logo no começo, né, tipo, tipo, exercício de improviso com exercício de roteiro, com exercício de, tipo, nós dois gostamos muito de ler, então, tipo, era uma leitura, mas era tipo ler uma fanfic e ficar esperando o capítulo, sabe? Mas ao mesmo tempo você Sim. tinha que resolver as situações horríveis que o outro te colocava pra Resolver. encarar. E eu, nossa, muito louco, porque eu lembro muito bem desse primeiro dia, assim, tipo, o primeiro dia que a gente escreveu, porque depois disso foi um longo processo de né, jornada de escrita, assim. Mas desse dia eu Sim, lembro muito, porque eu lembro de ficar muito empolgado escrevendo, eu lembro de ficar, tipo, em vários momentos eu fiquei, assim, várias cenas que depois a gente vai conseguir comentar sobre, essa empolgação existia também. Mas eu lembro que, tipo, a gente não combinou, tipo, depois disso, a gente meio que sabia pra onde ir, entre aspas, né? E esse sim, foi, tipo, a principal cena em que a gente não fazia ideia do que ia acontecer. Então, tipo, a gente não sabia porque aquele seria um último beijo, sim. né? Eu joguei no Eu- teu colo, né? Você que acabou decidindo o mas eu rumo lembro, da história, bem dizer. e eu lembro que, tipo, mas na verdade a gente postergou aquele momento, porque nenhum dos dois queria Sim, falar, né? Qual seria o grande eles ficava pontapé. enrolando, né? E Tipo, aí é muito por legal que você você pensar. fez isso? É, E culpa muitas sua. reticências no começo. Sempre. Eu lembro que eu falei pro Gui que eu ouvi de um professor meu de roteiro que, tipo, é ruim escrever com reticências e tal, tipo, é meio como um artifício de você querer se livrar de, tipo, resolver as coisas, sabe? Mas no Uhum. começo foi assim mesmo, porque a gente realmente não sabia o que ia acontecer. E... Mas foi muito legal, assim, de pensar, tipo, o que será que ele tá pensando? Tipo, será que ele tá indo pra esse lugar? Assim, eu que sou atriz e faço exercício de improvisação, é sempre isso, tipo, será que a pessoa tá lendo do mesmo jeito que eu tô lendo? E a grande diversão é, se não tiver, ela vai ter que embarcar. A partir do momento que você Sim. colocar o pau na mesa, vai ser aquilo. E foi meio isso. Teve uma hora que eu falei, bom, não dá mais, já tá ficando, tipo, idiota esses dois falando por cima e Falando e não não falando. explicitando, né? Eu acho que também muitos dos personagens nasceram ali, por mais que seja. Acho que a Ana Lu, pra mim, nasceu muito nessa primeira cena, assim, de, tipo, já falar Foi. palavrão, de já ser direta, de. Acho que eu consegui enxergar muito da personalidade dela já nessa primeira cena. E aí eu lembro que depois, quando a gente terminou, beleza, já era tarde, tipo, já era, sei lá, 1 da manhã, 2 da manhã. Eu lembro que a gente, tipo, desligou porque os dois estavam com vontade de, tipo, ir no banheiro, assim, porque ficou um tempo, né? Aí eu lembro que eu fui no banheiro e no banheiro me deu um estalo, tipo assim, gente, isso tem que ser uma história grande, mas, tipo, não linear. A gente começou pelo final e a gente vai passear sobre isso. Aí eu lembro que eu já mandei áudio pra você, tipo, na hora, no seguinte, assim. Eu nem sei se a gente tinha Sim. desligado ou se eu te mandei áudio. Tipo, foi alguma coisa assim, ou eu voltei é, e Toca o falei, áudio, produção. tá com Brincadeira. aquelas, posso tentar achar, mas eu não vou, eu não conheço, não vou procurar nem fudendo. Mas, enfim, é,
Não lembro se eu voltei e falei, nossa, Gui, não, peraí, vamos fazer disso um livro, isso dá pra virar uma história para além de um exercício, ou se eu mandei no áudio. E aí a gente se Eu acho que a empolgou. gente desligou e, tipo, ficou no Whats ainda conversando e jogando ideia, tipo, e daí depois que os dois toparam, foi, tipo, a gente jogando ideia de capítulo Uhum, tipo, do ah, que pode ter poderia tal acontecer. cena, eles podem fazer tal coisa, tipo. E igual você falou, eu acho que o Vicente apareceu muito nesse começo também, porque, tipo, ele tem esse lance da fé dele e tem esses Uhum, sonhos impossíveis que ele não consegue alcançar nunca, né? Então, tipo, tem muito disso, e a gente viu muito do carinho deles, e a gente vai jogando algumas umas iscas que a gente resgata depois ao longo da história, né? Tipo, de forma é, não linear, mas, tipo, já aconteceu aquilo, mas como era o último capítulo, tipo, a gente tinha muita ponta pra resolver ali, né, também. sim. Foi muito legal. Foi, enfim, acho que a gente já pode, né, entrar, o que a gente já falou um pouquinho, mas os próximos tópicos foi, tipo, como é escrever junto, né? E eu acho que para cada dupla tem um jeito, mas a gente vai contar mais ou menos como a gente fez, apesar de já ter falado um pouco por cima. Quem escreveu o quê, que Sim, a gente também meio que já falou, mas tem uns fun facts aí no meio. E, enfim, acho que por enquanto a gente pode focar nisso. Mas justamente era uma coisa que a gente voltava sempre pro primeiro capítulo, porque isso, tipo, isso aqui vai se responder. Então, tipo, eles estavam numa festa. Que festa é essa? A gente não responde isso, mas a gente meio que conversou sobre isso muitas vezes, né? É, sim, e como tudo aquilo se deu, então foi muito legal. E voltando, eu acho que é natural também que aquilo seja muito forte para a construção dos nossos personagens, porque eles literalmente foram sido criados ali na hora. E aí nisso, eu acho que eu e o Gui, a gente se difere muito em escrita quando a gente vai pensar na escrita individual. O Gui é um menino, é uma pessoa, pelo que eu entendo dele, você me corrige, Gui, se eu estiver errada, de, tipo, ele é muito de planejamento. Então, mano, antes de começar a escrever, o Gui sabe exatamente o que ele vai escrever. Tanto de personagem quanto de partezinhas, né? Eu acho que eu sou menos, assim. Tipo, eu tenho ali minha escaletinha, meu planejamento, mas eu não sou uma pessoa que, tipo, pensa 100% antes de escrever. Acho que isso mais me limita do que me ajuda. E aí, no nosso caso, a gente teve que fazer as duas coisas, né? Em momentos a gente só sim. escrevia, em outros a gente falava, acho que isso não faz sentido com esse personagem, peraí, volta. E aí a gente teve em algum momento que fazer a ficha do personagem e responder, mas também não foi logo no começo, né? Então É. foi misturado, assim, de um jeito caótico, mas organizado, né? Sim. Tanto que nem a gente não escreveu na ordem que tá a história também, né? Porque a gente Uhum, foi um outro tópico à parte que é tipo essa a ordem definitiva da história. Foi todo um trabalho extra, né? É, que você comentou que eu me planejo bem e tal. Eu acho que isso foi com a experiência um pouco, porque tipo, eu escrevi um romance sem planejar muita coisa, assim. Eu sentava com picos de energia e blá 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 blá. Blá. Mas era assim, tipo 15 dias sem escrever nada, aí escrevi um capítulo. Aí, tipo, 20 dias sem escrever nada, mais um capítulo. E quando eu fui, tipo, levando mais a sério isso de, tipo, todo dia tentar escrever um pouco e tal, esse lance de ter uma escaleta, ter um planejamento, é tipo um caminho de migalhas, assim, que, tipo, eu quero chegar lá, tipo, eu não sei exatamente como que vai ser cada passo que eu vou dar, mas eu tenho essa direção, então eu tenho esses conflitos que eu quero trazer no caminho, e aí fica um pouco mais fácil de lidar, né? Tipo, ainda mais quando você tá, tipo, não tá muito inspirado para escrever. Às vezes saber que você vai pegar um capítulo legal pela frente, tipo, motiva também, né? Que isso ajudou muito eu e até também, tipo, vai é, ter uma grande briga. A briga foi, acho que um dos momentos mais divertidos, assim, tipo, sim, horríveis e divertidos. Eu acho que a briga tem muito do primeiro capítulo, assim, pra mim, que é tipo, essas surpresas que a gente tinha e sim. não saber a próxima fala da pessoa, sabe? Tipo, teve várias que a gente, tipo, são eles na sorveteria e ela vai, tipo, falar que ele é namorado dela. Então, tipo, é essa cena, daí a gente escrevia pra chegar nesse Uhum. lugar. E aí essa era, tipo, é a grande briga que, tipo, talvez separe eles, né? O começo da morte, né? Meio isso, assim. É, o começo do fim ali. Eu E concordo com você. E eu concordo, acho que tchau! a gente vai falar disso também, né, das nossas cenas preferidas, mas essa com certeza foi um marco. É, e basicamente, né, falando em realmente estrutura, como a gente fazia? A gente fez tudo nesse programa, né, de escrita, e tudo nessa função de, tipo, o Gui escrevendo, o Vicente eu escrevendo a Ana Lu, e a gente muitas vezes tinha escaletado o que a gente queria acontecesse, então é isso, tipo, a cena em que ele vai pedir ela em namoro, o primeiro eu te amo, algumas coisas a gente sabia que queria que acontecesse, outras coisas, algumas cenas, né, a gente tinha um pouquinho mais clara na cabeça, outras menos,
E aí a gente tentava, Uhum. tipo, e acho que isso que você falou do planejamento, o legal de escrever uma cena, uma história não linear. Apesar de que, quando você está escrevendo uma história linear, você também tem a liberdade, se você tiver a escaleta, de escrever qualquer cena que você quiser a qualquer momento. Mas acho que quando é não linear, mais ainda, né? Porque a revisão vai ser menos problemática, né? Depois, assim. Sim, Então a gente fazia isso, tipo, a gente se encontrava, vamos escrever hoje, vamos. O que que você tá afim de escrever hoje? Putz, hoje eu não tô afim de escrever briga, tipo, hoje eu tô afim de escrever as cenas românticas, beleza. Meu, hoje eu quero escrever uma cena engraçada, bora. E tinha muitas vezes que a gente gostava tanto de uma cena que, tipo, a gente tentava escrever uma e saía escrevendo cinco. Como teve sim, vezes que a cena foi, a gente achou que ia ser fácil, a gente tentou escrever três, escreveu uma, porque dependia muito da complexidade e muitas vezes a gente não ter 100% claro do que ia acontecer, né? Tipo, às vezes só um highlightzinho, às vezes complicava a nossa vida. Mas tem um negocinho ali, né? De que não foi você que escreveu tudo do Vicente, nem eu que escrevi tudo da Ana Lu. sim. Tem isso, que é o nosso easter egg ali no meio da história, né? Tipo, não são todos os capítulos, são os capítulos maiores, né? Então a gente Sim, trazia uns micro fragmentos, assim, da rotina deles, nos cotidiano. capítulos curtinhos, e aí tem os maiores, e aí nesses capítulos maiores, a gente trocava de ponto de vista. Então, tipo, tinha uma frase da Ana Lu que eu escrevia e uma do Vicente que a Até escrevia. E às vezes não era, tipo, resposta de uma conversa, assim, né? Hum. Mas era muito legal dar esse comando, tipo, esse controle da narrativa na mão do outro, né? E ver o que que acontecia. E É era legal legal. ver também. Opa, Fala. desculpa. Não, fala. Era legal ver como o outro já conhecia bem também o personagem, né? Eu ia Tipo, em falar isso. pouquíssimos momentos que a gente ia falar assim, não, tipo, não falaria isso. Tipo, não, nada a ver. Tipo, era muito, tipo, personagens dos dois em É, vários momentos. eu acho que isso foi crescendo quando, como a gente achou esse, acho que foi no primeiro, esse recurso, acho que foi no primeiro capítulo, inclusive, que tipo, teve algum momento que alguém travou, ou alguém, acho que você teve uma ideia e Uhum. falou, posso escrever, Dana Lu? Aí eu falei, pode. E aí eu respondi como Vicente, e a gente falou, vamos fazer isso sempre. Tipo, uma Sim, fala, eu falei, beleza. É, acho que isso também deu liberdade pra gente entender melhor o personagem da outra pessoa, porque querendo ou não, a história era nossa, e até liberdade para quando não era a gente escrevendo, tipo, parar e pensar, será que o Vicente falaria isso? Tipo, eu poder falar para você, o Vicente responderia uhum. assim, ou você me falar, meu, Ana Lu meteria um palavrão aí. Tipo, porra, é verdade, né? Então a gente é, poder construir, apesar do outro ter mais controle sobre a fala daquele personagem, a gente ainda tinha esse lugar de entender se aquilo realmente era a vida daquele casal, ou se era realmente orgânico com o que a gente estava criando, né? Eu acho que isso foi crescendo justamente por causa desse Sim, recurso que a gente achou. E tem um capítulo que a gente trocou 100%, né? sim. E se Como vocês foi? quiserem tentar arriscar nos comentários qual foi esse capítulo, Por favor, vamos ver se vocês descobrem. que foi É, o que, tipo, eu full Ana Lu, você é. full Vicente, né? A gente E trocou deu uma certo, eu frase acho também, que eu acho. você, uma da Ana Lu e eu Uma uma do normal e você Vicente. uma normal, que deu É, certo. não, eu ia comentar que, tipo, não ficou estranho, né? Tipo, você não sente quando você tá lendo, tipo, não, não, peraí, essa Ana Lu tá estranha, esse Vicente não tá 100%. Tipo, eu Sim, acho que funcionou super bem, porque a gente tava nesse processo de adoção do personagem do outro, mas, tipo, no fim é a história dos dois, né? Tanto que, tipo, tinha vários capítulos que a gente terminava de escrever, e a gente tinha um ritual também, tipo, ele terminou de escrever e a gente lia em voz alta, né? sim. Porque, tipo, a ideia, tipo, ele tem uma cara de roteiro, mas, tipo, ele flerta com uma peça de teatro também. E a gente começou nesse formato de roteiro, e em dado momento, tipo, eu tinha certeza que a gente, quando terminasse de escrever, a gente ia passar isso para uma versão, tipo, um livro Uhum. com travessão e ela disse, ele disse, sabe, murmurou e deu de ombros. E todas essas partes, e eu tava Prendeu assim, o tipo, ar que não meu sabia, Deus, soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Ana Lu de coque frouxo e café do Starbucks. Mas aí, tipo, eu tinha certeza que isso ia acontecer, então, tipo, que a gente ia ter um trabalho gigante ainda pela frente. E eu tava assim, tipo, meu Deus, o que que a gente vai fazer, né? E até que a gente chegou tipo, a gente tava mais da metade, a gente falou, pô, tá funcionando assim, tipo, é diferente, é muito gostoso, muito fluido de ler assim a história, tipo, por que mudar, né? Então, tipo, ela tem muita cara de peça de teatro, muita cara de roteiro, mas como um livro, ela também se sustenta, né? Sim.
Tanto que esse foi uma das grandes dúvidas que a gente teve antes de lançar de como chamar, né? A gente chama de livro, a gente chama de novela, é um roteiro. Tipo, aí a gente sabia, né, pela cultura que a gente tem aqui, que se a gente chamasse de peça de teatro ou de roteiro, primeiro que isso pode ser feito, né? Tipo, a gente pode adaptar isso para qualquer coisa se a gente quiser, mas a gente não fez com essa intenção desde o começo, né? Foi o que você falou, a gente fez com a intenção de ser um livro. Então, tipo, ela não foi criada com a intenção de ser um roteiro, ela não tem indicação de câmera, por exemplo, como um roteiro teria. Então, ela não é um roteiro. A mesma coisa, não tem indicação de luz, de entrada e saída de palco, como teria se fosse uma peça de teatro. Então, ela não é uma peça de teatro. Ela é Sim. aquilo que a gente criou juntos, né? Porque eu falava pro Gui, em algum momento eu falei, meu, vai ficar muito chato, porque é uma história de diálogo. Se a gente ficar falando, ela disse, respondeu Vicente, perguntou Ana Lu, Vicente responde. Tipo, não tem. Indagou. Não Não ia ter tem sinônimo, né? no Pra tanta mundo coisa. pra tanta coisa. Então eu falei, meu, acho que assim vai e tal. Mas eu concordo com você. A gente tava falando do processo, e aí eu ia perguntar: você escreveria de novo com alguém? Tipo, em conjunto? Sim, eu acho que sim. Sim! Sim, você troca escrever um livro sozinho, triste, chorando por diversão e Tipo outra isso. pessoa para dividir ideias. Sim. Então, eu acho que a gente já comentou disso antes, que quando um não estava tão animado, o outro parecia que dava energia que Sim. faltava naquele dia, sabe? Então, acho que com certeza, se for um processo parecido com o nosso, com certeza escreveria de novo. Porque foi. Eu aprendi muito e foi muito bom, tipo, conseguir. Porque a gente é amigo, então, tipo, passar mais tempo junto foi muito legal. Eu não Uhum. consigo imaginar como que é o processo de, tipo, dois autores que nunca escreveram, tipo, os agentes falam, ó, vocês vão escrever agora. Tipo, pais combinando de os filhos brincarem, sabe? Os Cara, filhos eu nem se amo. conhecem. E aí, tipo, vai vender, então escrevam. Tipo, eu não consigo imaginar como que é esse processo, sabe? Eu também não. Mas, pra gente funcionou super porque já tinha amizade, eu acho que a gente ficou mais amigo no processo também. Com A gente se certeza. conhece, tipo, conheceu outros lados um do outro, assim, Acho que durante criou esse mais processo. intimidade, né? Sim. Concordo. E a gente criou uma intimidade que às vezes amigos não têm de falar, não gostei disso. É, A gente terminava o capítulo ali e ficava assim, tá faltando alguma coisa aqui. Ou tipo, esse capítulo não entregou nada, sabe? Tipo, é, então era frustrante ouvir, tipo, ah, esse capítulo tá uma bosta. Um pouquinho, mas, tipo, é em dupla, então, tipo, o resultado tem que agradar os dois. E acho que foi um processo bom, né, de da gente se esforçar pra não só agradar o outro, mas conseguir entregar, tipo, o melhor de cada cena, assim. sim, eu concordo. Também escreveria de novo. Principalmente eu, acho que você é muito mais disciplinado do que eu sou. Tipo, a gente estava escrevendo cada um seu próprio projeto. O Gui que ela já tá com um lançamento marcado e eu escrevi 3 páginas, aquelas. Para mim é muito difícil ter essa disciplina, tá? O Gui é um pouco mais disciplinado. Acho que juntos tem essa empolgação, mesmo quando você tá com preguiça, ainda tem a empolgação de, tipo, pelo menos conversar com outra pessoa, de estar ali. É, E acho que também tem um lugar um pouco mais gentil que talvez a gente não tenha quando a gente tá sozinho, de tipo, mano, sei lá, às vezes a gente não tava preparado pra começar a escrever logo de cara. E aí tudo bem a gente Uhum, conversar. E aí a conversa e todo o clima que a gente construía ia ajudar para os personagens depois, né? Eu acho que a gente tem um pouco a gente não tem esse mesmo carinho quando a gente tá sozinho. Tipo assim, se a gente pula um dia de escrita, é um martírio. Tipo, puta merda, não vou conseguir terminar, o que eu tô fazendo? É isso que eu tava sim. falando agora, eu sou indisciplinada. E quando você tá junto, é tipo assim, ah, não, tudo bem, tipo, não quer escrever agora? Vamos escrever uma cena mais fácil. Tem Uhum, isso que você falou da compensação de um pro outro, né? Então, super sim. escreveria de novo. Agora, com o Gui não escreveria, brincadeira. Principalmente com o Gui tem um negócio, eu sempre gosto de falar isso. O Gui é muito bom com descrição, que pra mim é sempre. Apesar de, uma época na minha vida eu achei que eu era ruim em diálogo. Hoje em dia eu acho que eu sou ruim em tudo, brincadeira. É zoeira. Mas hoje em dia eu acho que diálogo, de certa forma, por ser mais fluido, eu gosto bastante. Mas fazer a descrição pode ser muito difícil. Eu acho que também tem um pouco de talvez soar fake com o diálogo, mas acho que a gente tinha ao nosso favor, escrevendo juntos, o fato de ler em voz alta, então a gente conseguia perceber o que soava esquisito, tipo, ninguém fala assim, Uhum, isso não seria dito, isso não cabe na boca, né? Coisa que eu acho que sim. muita gente que está escrevendo sozinha um livro não faz, então fica aí meu conselho.
mesmo que você esteja escrevendo um romance que não foi feito para ser lido em voz alta, lê em voz alta para que você tenha certeza de que o que o seu personagem está falando faz sentido. Mas o que eu ia falar é que da descrição para mim é mais difícil, porque às vezes eu que sou esquisito, às vezes você quer colocar uma palavra difícil e ela não faz sentido ali, às vezes você quer ou você não consegue muito bem colocar em palavras o que você tá vendo na sua cabeça, é muito difícil. E o Gui tem essa facilidade, assim, então meio que o Gui pegou as descrições pra ele, então a gente, tipo, conversava, o que tá acontecendo nesse momento? As poucas que tem, porque não são várias, né? Quer dizer, são várias, mas não são muitas, várias e muitas a mesma coisa, não É. sei, tá vendo? É isso que eu tô querendo dizer, o Gui vinha e já fazia, e eu ficava, tô confusa, mas é isso, ele fazia essas descrições com muita maestria, assim, então foi muito legal, e é Hum, muito legal você ver alguém que você admira escrevendo, então, tipo, tinha essas duas coisas, tipo, você tá escrevendo com alguém por si só, que é divertido porque você não tá sozinho. Você tá escrevendo com alguém que é seu amigo, que é legal porque é seu amigo. E aí, tipo, estar escrevendo com alguém que você admira a escrita, que é o caso que eu tenho com o Gui, de ter essa escrita e poética. eu Então, com o você. cuidado. Ah, obrigado. O cuidado que ele tinha com o Vicente, assim, e ver. E a gente vai entrar na próxima coisa que eu vou perguntar, agora com essa pergunta, de tipo. Ver o quanto dele tinha no Vicente, o quão oposto ele era ao Vicente ao mesmo tempo enquanto ele escrevia. E aí ser sempre essa surpresa, porque, tipo assim, o Vicente vai agir como guia agora ou o Vicente vai agir como alguma outra faceta que não necessariamente o Gui tem? Então era muito legal ver isso, tipo, como essas palavras que habitam dentro dele vão sair. E de qualquer jeito, tipo, é eu lendo ao vivo alguém que eu gosto muito da escrita, escrevendo, tipo, era muito louco assim essa sensação. Mas eu ia falar Eu disso. lembrei, Fala, agora perdão. que você comentou, eu lembrei que no primeiro capítulo a gente, tipo, não viu o outro digitando a frase, lembra? E aí Sim, depois a gente, tipo, a gente ia se ajudando também, né? Às vezes você, tipo, digitava uma coisa e não encaixava a palavra e falava tal palavra. Você, isso! E aí, e ao sim. contrário também, né? Mas acho que é sobre, tipo, você tava falando sobre o quanto de cada personagem tem na gente, né? Eu acho que acontecia muito de, tipo, ser uma cena que a gente tá fazendo, e aí eu fazer algum comentário engraçadinho que eu falaria, tipo, mas aí a gente falava, putz, não encaixou tanto. E aí colocar o que o Vicente diria real naquela cena, assim, né? Então, tipo, é legal quando a gente vai, tipo, separando bem, né? É, Você e tinha o que, comentado do. Opa, só um desculpa. parênteses, o que você falou isso da gente não querer se escrever, tipo, se assistir escrevendo, tinha muito da vulnerabilidade, né? Porque querendo ou não, quando você escreve, é um lugar de muita vulnerabilidade, porque é exatamente o que tá vindo na sua cabeça, o jeito que você forma uma história. É, e é um negócio cru ali, é diferente de quando você decidiu já publicar, em que aquilo foi lapidado, não foi a primeira merda que você escreveu. E aí, quando você tá escrevendo com alguém que tá Sim. assistindo o que você tá escrevendo, é tipo, puta que pariu. E acontecia isso várias vezes, a gente escrever, tipo, digitar errado, né? Nem porque a gente não sabia Sim. digitar, mas é tipo isso, quando alguém tá assistindo você digitar, você digita tudo errado. Então acho que isso foi passando ao Nervoso. longo, nervoso, foi passando ao longo do negócio, porque a gente foi criando mais essa Uhum. intimidade, essa confiança mesmo, de tipo, então a Sim. gente tá fazendo isso juntos, a pessoa vai, é isso, eu tô confiando nela, essa minha vulnerabilidade, né? Então foi muito louco, porque é isso, Sim. na primeira cena a gente tinha que falar, tipo, acabei, sua vez. E depois Sim. ninguém mais tinha paciência pra isso. Tipo assim, tá bom, vamos lá. Então foi muito legal esse processo mesmo, né? De como a nossa relação cresceu como amigos e cresceu profissionalmente, pra gente chegar nesse lugar de tipo, ó, isso não tá bom, isso não faz sentido, não entendi o que você quis dizer. É, Total. Vicente não falaria isso, Ana Lu não falaria isso. E sempre de forma respeitosa, né? Eu acho que o que a gente tinha medo de falar no começo cresceu tanto o profissional quanto o pessoal, a ponto de, tipo, o que ele tá falando não é porque eu sou um péssimo escritor, uma péssima escritora. É pra nossa história Sim. chegar onde a gente quer que ela chegue, né? Você ia falar alguma coisa? É, eu acho que a gente, junto ali, a gente criou um ambiente seguro pra gente errar também, né? Tipo, Sim, sozinho, tipo, você tá escrevendo sozinho, você vai lá e escreve Tauba. Aí, tipo, dá uma vergonha, tipo, meu Deus, imagina se alguém lesse isso, tipo, você sim. apaga rapidinho e arruma. E aí, em dois, tipo, a pessoa vai ver que você errou e tá tudo Aham, bem, vocês vão rir junto e vão arrumar e tá tudo bem. Então, tipo, às vezes o que a gente segurou pra falar no comecinho, com as revisões, que a gente revisitou os capítulos várias vezes, a gente falava, tá, essa frase aqui, acho que não. E a gente mudava alguma palavra, uma vírgula, né? pagava uma reticência da T, Amo. Ai, a cheio, gente da super cheia da confiou no menor. outro, um shade do nada. Ah, Pagava as 500 reticências que ela colocava. Brincadeira. foi mal. Mas foi legal ver, tipo, os personagens.
crescendo e se diferenciando da gente, né? Porque um dos medos era, tipo, a gente sentava pra escrever, e aí o medo era lançar a história e falar assim, ah, são vocês dois. É, Tipo, então, e é muito porque. louco. Fala. Não, eu Termina, ia termina. falar isso. Porque a Ana Lu, fisicamente, tem algumas semelhanças com a T, tipo, ela é atriz Uhum. também, ela é gorda. E aí, como tipo, que as pessoas que vão ler iam interpretar isso, né? Tipo, são vocês dois? Tipo, ou não. E aí, isso que foi um trabalho grande também da nossa parte de, tipo, não, esses são personagens, e, tipo, a gente é só amigo, tá tudo bem, a gente não foi casado por 10 anos. É, não, e foi muito louco, porque no começo eu tinha muita vergonha, muito medo, até do que você ia achar, e a Mari é a namorada do Gui. Eu ficava assim, gente, eu não conhecia a Mari na época, hoje em dia a Mari é minha amiga também, tipo, super normal, né? Mas quando a gente começou a escrever, eu não era próxima da Mari, eu ficava, meu Deus, Sim, depois ela vai ler isso, e eu vou me enfiar dentro no terceiro camada da terra, de vergonha, de tipo, como a gente tá escrevendo isso, né? E como a gente, sim, porque justamente por a gente não ter planejado os personagens antes, tinha no começo, acho que muito esse medo de, tipo, puta, será que eu tô respondendo como eu responderia? Ou como esse uhum, personagem responderia, né? E como a gente foi perdendo esse medo ao longo do processo, porque a gente entendeu que eles eram personagens e não a gente, e porque, tipo, não fazia mais sentido esse medo dentro da nossa relação, né? Tipo, sim, mas eu imagino no começo total. ficar com muita vergonha, assim, de, tipo, escrever Uhum, cena de beijo, eu falava, ai meu Deus, mas como alguém vai ler isso, tipo, e aí depois virou, tipo, escrevendo volume e rindo, kkk. Porque planejamento de escrever livros hot pra ficar rico na Amazon. Mas foi louco porque foi tudo crescendo junto, né, em todos os âmbitos, assim. sim, Mas aí total. vamos especificar, então, o que que tem na gente nos personagens, né? No que a gente se identifica. Então, você com o Vicente primeiro, eu com a Ana Lu, depois a gente troca. Tá. Eu acho que em muitos aspectos, assim, o Vicente tenta deixar a conversa leve, assim, Sim. alguns momentos. Então, acho que isso a gente tem em comum, assim. É quase um, tipo, tentar antever o que a pessoa vai falar, sabe? Tipo, eu tinha muito mais isso antes, assim, de, tipo, preencher silêncios o tempo todo. Eu acho que ele tem essa coisa, tipo, é uma insegurança dele que ele encara ela assim, sabe? De, tipo, vou controlar essa situação dessa forma. Eu acho que a gente conseguiu colocar isso nas páginas ali de uma forma que ficou, tipo, dá pra gostar dele, mas você consegue ver que ele tem muitas falhas também, né? Então, mas aí diferente de mim, eu não tenho falha, aqueles, né? Eu não tenho nenhuma Eu de sou perfeito. caráter. Isso. Não, mas eu acho que ele, tipo, ele erra, mas ele não tem muito, como que eu posso falar isso? Tipo, tem muitas situações que ele é muito cuzão, assim, né? E, tipo, mas aí ele consegue, às vezes ele consegue enxergar que ele tá sendo cuzão e pedir desculpa e tal, mas tem vezes que não. Tipo, ele é meio teimoso, assim, né? Quando ele acha que tá certo. Hum. Eu acho que eu sou um pouco teimoso, assim, também, quando eu acho que eu tô certo. Tem uma frase que eu falo que é, tipo, eu só sou teimoso quando eu tô certo. Tipo, Acho que eu tô kkk. sempre, Mas, eu tô certo o tempo todo. Engraçado que nisso então eu tenho a ver com você, com o Vicente, que eu sempre brinco que eu tô sempre certa, até quando eu tô errado, eu tô certa. Então eu sou teimosa também. Eu vejo, sabe o que eu vejo do Vicente? Você acha que você é carinhoso, assim. O cuidado que o Vicente tem com as pessoas, eu sinto que é parecido com o cuidado que você tem, assim. De esse lugar sei. quase paternal, assim. De tipo, é um lugar que você, eu sinto, você toma a rédea, assim. Tipo, não, então eu vou cuidar. Então, e não é nem cuidar, porque agora eu falei no sentido, pareceu meio, tipo, ou financeiro, ou tipo, organização externa, mas não é, é um lugar interno do carinho, de tipo, Uhum. você confiou sua amizade em mim, seu amor em mim, então eu vou respeitar isso. Eu sinto que o Vicente tem esse lugar de, tipo, ele Tipo, pode ter coisas. honrar esse sentimento que a pessoa tá confiando nele, né? Exatamente, é. Ele é carinhoso. Bonito. Nos pequenos cuidados ele cuida, assim, assim, que fosse parecido nesse sentido. Gostei. Apaga o que eu falei e deixa só essa. Então, o que eu acho que eu tenho parecido com a Ana Lu. Eu falei zoando, mas assim, também falo bastante palavrão. Acho que ela fala mais do que eu ainda, se é possível. Além disso, eu acho que ela é bastante. Acho que ela é bastante. Nossa, hoje eu não tô num bom dia pra falar sobre mim. É... Não, peraí. Eu ia falar que eu não tenho parecida com ela. Eu ia falar que eu acho que ela é bastante. Hum, Ao contrário, acho que eu sou mais parecida com o Vicente nesse sentido. Acho que eu sou carinhosa também. Acho que a Malu, a Malu, a Ana Lu, não é tão. Malu. Quem é Malu? Acho que a Ana Lu não é tão carinhosa, tipo, quanto eu sou. Acho que ela é um pouco mais fria nesse sentido.
Acho que ela é muito direta, né? Tipo, Direta. Vicente faz uns rodeios, assim, pra falar um negócio, e ela vai lá e pau, Eu também acho. inverte. E eu acho que eu não sou. Eu sou direta, mas eu acho que ainda existe um cuidado que talvez não tenha tanto, Uhum, Ana Lu. Acho que o que a gente é parecida, eu ia falar, talvez ali na ambição, no âmbito de uhum. determinação, assim, um pouco, talvez. É, acho que a gente é parecida nesse sentido de ser dedicada e é isso, tipo, querer as coisas e meio que, ao mesmo tempo que se deixar levar por elas, por estar confortável, ao mesmo tempo ainda assim ter esse lugar de sonhar e de querer alcançar coisas. Me vejo nela Duas Rachel Berry se encarando. duas Rachel Berry, assim, cara, três. Eu, Ana Lu e a Rachel Berry. Isso. Meio isso, assim. É, em menores escalas, talvez. Acho que é isso, Eu acho que eu acho que sou um pouco mais de carinhosa. diferente do Vicente, putz, eu acho que eu consigo ver uma situação, tipo, não vai dar certo isso aqui, vou parar enquanto tô ganhando, sabe? E Uhum, ele vai até o final, tipo, não, a pessoa vai mudar de opinião, não, vou conseguir contornar, sabe? Tipo, acho que ele demora pra encarar a realidade dele, assim. Acho que eu sou um pouquinho mais pé no chão. pessimista que ele, sabe? Tipo, pessimista e pé no chão. Faz Tipo, sentido. vou quebrar muito Concordo. a cara lá na frente, vou quebrar antes, É. em menor escala, sabe? Tipo, acho que Que é o que, né, engraçado, né? isso, Que é o assim. que o Vicente fala é melhor a gente acabar agora antes de estragar tudo, depois de já ter Uhum. estragado tudo. Sim, Então, tipo, sim, meio delusional, né? Meio Delulu. 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 Sim. Uma coisa que eu ia falar também do, do, da representatividade, né? Você falou, tipo, Ana Lu é uma mulher gorda. Acho que isso, obviamente, no físico e na carreira é o que eu mais me identifico com a Ana Lu. É uma coisa que até a gente lutou pra não ser, né? E que não teve Uhum. jeito, assim. Tipo, a gente, com esse medo que a gente falou no começo, tipo, ai, mas ela não vai ficar muito parecida com você, tipo, ela ser atriz, ela ser gorda. E aí, Sim. não, né? Porque eu não sou só isso, como ela não é só isso. Apesar de sermos isso, então acho que sim, isso é um lugar que eu me identifico com ela. Joguei o negócio longe sem querer. Enfim. Mas aí tem o negócio da representatividade, então pra mim esse lugar, depois, acho que quando a gente tava na revisão já, que a gente foi pensando, eu falei, não tem como Ana Lu não ser uma mulher gorda, porque eu não tenho a Uhum. vivência de uma mulher magra. Então, não que você não possa escrever mulheres magras, né? Porque é o normal, entre aspas, é o que a gente vê o tempo inteiro. Mas não seria meu se não fosse uma mulher gorda, né? Então acho que isso da Sim. representatividade, a gente tentou trazer a representatividade de bi também, né? Que no fim veio para Nalu, mas é uma Uhum. coisa que a gente conversou bastante, e por mais que não seja sobre isso o livro, né? Tipo, e não, aí a gente também teve muita essa conversa, de, tipo, por que que precisa, né, um livro ser sobre isso, sendo que a gente quer que as pessoas que nos representem estejam vivendo a vida delas, ponto. E teve toda a Sim. discussão no Twitter, até um pouquinho antes da gente lançar, né? De tipo assim, ela falou que esse personagem é bi, mas ela se relaciona com um homem no livro. Uhum. Porque pessoas bi se relacionam com homens e mulheres, né? E aí tem um pouco Sim. disso na Lu, a gente tem os 10 anos dela com o Vicente, mas ela menciona, inclusive, encontra a ex-namorada. é, e eu acho que isso também é muito parte dela e do sonho Uhum. dela, da carreira dela, da vida que ela foi buscar, e que é um pouco oposto ao Vicente, né? Eu sinto em algum lugar, tipo, da religião dele. Então, para ele, ele nunca fala que é esquisito, mas eu sinto que tem um lugar ali nele de uau, né? Uhum. Dela ser diferente, né, É. dele, assim. Eu ia comentar que, tipo, a primeira versão, a gente tinha, tipo, a gente fez essa primeira versão e parece que ficou faltando alguma coisa. E aí esse ponto incomodava muita gente, porque a gente pensou assim, pode ser uma peça de teatro, pode ser um roteiro, então não vamos definir como eles parecem, porque eles podem parecer qualquer pessoa e tal. E aí no final, tipo, essa tela em branco que os personagens eram, tipo, gerou um incômodo. Porque a Sim, gente ficou tipo, tá, mas aí é uma representatividade vazia, né? Se, sim. tipo, É a são Bela dois Swan. espelhos se encarando. Total. E aí a gente ficou, tipo, falta alguma coisa e tinha esse desejo da gente colocar ela como uma personagem gorda e, tipo, como isso fazia sentido pra história. E tanto, Uhum. tipo, que não precisava ter grandes acontecimentos, tipo,
era só ela vivendo a vida dela e, tipo, a vida dela era o grande acontecimento, né? Então, tipo, tava tudo bem e era só mais um detalhe da história, não, tipo, agora a história mudou completamente porque ela é uma personagem gorda e tal. Então, tipo, Na verdade, acho que quando a gente foi reler pensando, tipo, porque eu pensei, eu falei, meu, será que vai mudar a história inteira? Tipo, se a gente fizer ela uhum, gorda? E aí a gente foi reler a história inteira pensando nela como uma mulher gorda. E a gente mudou pouquíssimas coisas. Porque, na verdade, ela sempre foi uma mulher gorda, porque era eu escrevendo Ana Lu, né? E aí é meio isso, tipo, e é louco quando você lê algumas discussões que eles têm, por mais que o Vicente, principalmente no começo, mostre que isso não é um problema nem um pouco pra ele, que ele é muito apaixonado e deseja a Ana Lu do jeito que ela é, como a conotação tem diferente, tipo, brigas têm diferentes entonações a partir disso, né? Então, tipo assim, ele sim, insinuar que ela não pode ter filho, pode ser por ela ser gorda, como pode não ser. Então é um lugar, de, tipo, pensando até como na Lu, que carrega essas, né, bagagens de que isso é uma questão, não necessariamente para ela, mas principalmente no ambiente em que ela está inserida. A gente, inclusive, fez esse capítulo a mais, né? Falando um pouco sobre como é ser gorda no audiovisual e sendo gorda como atriz e tal. Enfim, e bissexual a gente decidiu que ela ia ser desde o começo, né? Então não foi uma mudança, sim, assim. Mas isso do gorda no fim, a gente foi ler e a gente pensou, ela sempre foi, né? Então a gente sim. mudou, tipo, algumas coisinhas de descrição que talvez não fizessem sentido, mas de resto, tipo, de fato da história, de diálogo, nada mudou, porque é isso, no fundo, ela sempre foi. E aí, eu acho que várias coisas fizeram mais sentido depois que a gente deixou isso claro na nossa cabeça. Até a cena depois da primeira vez deles, é, que ela tá com muita vergonha e tem um lugar do escuro. Enfim, é isso. Parece que a Representatividade. gente tava, tipo, fugindo disso, né? De E que aí, já quando a gente era. aceitou, fez. É, tipo, tem muito de um quebra-cabeça na história, e, tipo, parece que essa foi a última peça que a gente encaixou e ficou, tipo, agora É sim, agora a isso. história tá Sim. completa, né? E é muito louco, porque a gente pode falar disso que eu não tinha escrito aqui, mas acho que é importante a gente falar da ordem dos capítulos, né? Então, a gente Uhum, decidiu que a gente queria contar dentro desses 10 anos, o que foi difícil já, porque 10 anos é muita coisa, então, tipo, qual o recorte que a gente sim. quer fazer de 10 anos? É isso que eu falava pro Gui, porque às vezes era tão difícil escrever não linear, que às vezes dava um pouco de vontade de voltar pro linear. E aí eu falava pro Sim. Gui, eu falava, não faz sentido, porque linear a gente teria que contar a história inteira, tipo, desse Uhum, casal. O tempo, o corte temporal de 10 anos linearmente vai ser muito escroto. Tipo, como a gente passou 10 dias, passou um mês, passou 5 meses, passou um ano, tipo, como a gente faz esse raciocínio? E quando é não linear, a gente tem ali o ano, né, que é como a gente decidiu, então, tipo, ano um, ano 8, ano 6. É, esse recorte temporal não precisa ser tão especificado, né, como seria se fosse linear. Então a gente já teve total. um pouco dessa dificuldade de o que que a gente quer contar sobre esses dois, né? E aí depois como que a gente quer Uhum. montar isso não linear. E aí eu acho que foi um Sim, caos completo, mas foi muito legal também. Conta aí, o que que você achou? foi. Acho que foi o primeiro momento do processo que a gente se encontrou pessoalmente, né? Que, tipo, a gente já se conhecia pessoalmente, mas aí todo o processo de escrita foi online. E aí a gente sentou, fez post-its e ficou, tipo, tá. Os dois ficam a mão na É. cintura, tipo, e Pocoyo, vai agora? pra onde? E aí a gente tinha definido três coisas, né? O primeiro capítulo, o último e o um no meio ali, que é quando eles se conhecem se conhecem pela primeira vez, kkk. Quando Sim. eles se encontram, né? E aí o resto, como é que faz? Porque a gente tinha, tipo, do ano 0 ao ano 10 e, tipo, como que recheia isso? Porque às vezes a gente tava escrevendo, tipo, mais adiantado a história. E a gente queria colocar em sequência, tipo, porque, tipo, o capítulo no ano 8 aí outro no ano 8 daí... Não, peraí, mas, tipo, É, falta coisa, temos que rechear, temos que colocar mais do começo e tal. E aí a gente ia escrever o começo da história, aí às vezes a gente escrevia na ordem, né? Tipo, esse sim. capítulo é do ano 0, vamos escrever mais um do ano 0, que a gente tá com as coisas mais frescas na cabeça. Escrevi, vamos mais um. E aí, tipo, peraí, tá, tipo, tá linear o negócio, vamos lá pra frente. Então, tipo, É, era sempre uma luta, assim, de saber a hora de parar, assim, também, de, tipo, vamos mudar? Não, mas vamos mudar esse aqui de novo? Não, mas esse aqui, vamos jogar lá pra frente? E, mas aí, no fim, tipo, deu certo, né? E ainda a versão que a gente chegou presencialmente não foi a versão final, porque a gente acrescentou mais alguns capítulos, né, que a gente é. achou que faltava.
Mas acho que não mudou tanto, né? Ainda tenho guardado as folhas com os post-its aqui, mas acho que Vai a valer gente mudou muito um pouco. dinheiro no futuro, Vai. né? Mas eu acho que no dia do post-it a gente ainda mudou várias vezes, porque a gente para falar, putz, tipo, tem muita coisa do começo aqui junto, a gente tem que misturar. Ou então a gente também Sim. separa por sessões, tipo, a grande questão deles, que é a infertilidade, né? Então, tentar ter filhos, que é o que eu acho que mais pesou e o que a gente mais quis falar sobre, e, tipo, a carreira deles, né? É, então a gente tentou meio que misturar tudo para não ficar, tipo, saturado um do lado do outro, ou então coisas que fizessem sentido propositalmente. Então, tipo assim, o Vicente se Total. dando bem na carreira, mesmo que seja no ano 3 seguido pela Ana Lu se fudendo no ano 9 por exemplo. Mas que fazia um Uhum, sentido do contraste de como esses dois acabaram, né? E sempre tendo isso na cabeça de que, tipo, a gente começou pelo fim. E aí a gente também prezava muito pelo que daria mais sensação de agridoce, tipo, o que que as pessoas vão ler nesse momento e aí ler em seguida de pensar, puta merda, não. E é difícil, né, a gente sim, tentar prever isso do leitor. total. É, E brincar, tipo, a gente tem o capítulo Pior Presente do Mundo um e Pior Presente do Mundo 2 e o 2 vem antes do um, né? uhum, Então, tipo, que a gente vai quebrando a expectativa e vai criando essas rimas também, né? Tipo, tem um capítulo sobre, sei lá, tipo, sobre ele chamar ela pra morar junto, e em seguida, tipo, eles já têm uma casa própria. E fica tipo, nossa, é. peraí, o que aconteceu? Então, tipo, a gente queria dar essa embaralhada na cabeça da pessoa que tá lendo também. Pra inclusive ter graça de ler sendo não linear, né? É, mas é isso, foi difícil. E a gente também foi nesse momento em que a gente pensou que a gente realmente precisava de capítulos mais curtos, a gente já tinha, mas acho que foi quando a gente tocou que a gente Uhum, precisava de capítulos mais curtos, inclusive para colocar nessa ordem em que ela fizesse mais sentido, para não ser tipo 5 capítulos gigantes e um curto. Então, também foi um lugar para a total. gente conseguir ver visualmente como essa história estava se dando, né? E foi muito legal, Uhum, porque. Nossa, eu falei ver visualmente, óbvio, enfim, desculpa o parênteses. Mas foi muito legal também de, tipo, pensar. E é uma dica que eu dou pra vocês: escrevam as coisas em post-its, porque o post-it você sempre pode mudar, e foi isso que salvou nossa vida. Tipo, não, troca esse sim. post-it com esse aqui. Então é fácil de você conseguir visualizar uma ordem ali, tanto quanto rasgar um post-it e falar isso tá uma bosta, quanto colocar outro ali no meio e tudo bem, né? É, Sim, mas assim, acho que foi com certeza, acho não, com certeza foi o maior quebra-cabeça que a gente teve foi. é, de dificuldade, né? De tipo, montar essa ordem. Mas eu fiquei feliz com a ordem que a gente chegou. Sim, eu acho que ela faz muito sentido, assim, é muito gostosinho de. Porque, tipo, vão se revelando várias facetas deles ali, né? E Sim. como eles vão mudando ao longo do tempo também, vão mudando os sonhos, vão mudando as vontades, e algumas tipo, permanecem desde o começo, do final até o começo. KKK. Exatamente. Como eles eram no começo, é muito louco também ter tido esse pensamento de como eles eram no final e como eles, na verdade, eram no começo, né? Porque a gente começou do fim, que Uhum. eles já estavam desgastados. O que que foi desgastado, né? Tipo, por quê e Sim. como. E aí tudo isso tinha que ficar claro de forma divertida na ordem ali. Comenta aqui embaixo Total. se você já leu, o que você achou da ordem. Se você gostou de alguma sequência de capítulos, porque foi tudo bem Mastermind, Taylor Swift, foi tudo premeditado. A É, gente tava até brincando de, tipo, se a gente fosse fazer a Teresa's version e a Guy's version, né? De, tipo, como ficaria e tal. é, Como vai sair ainda a edição impressa de colecionador. essa aqui é a mesma história 3 vezes, a nossa, a minha e a do Gui. Isso. Emendando na próxima pergunta, que é, a gente faria a continuação? Então, a primeira resposta seria não. Mas esses dias a gente começou a conversar, tipo, Qual era? O que que era zoando. mesmo? Que a Aqui Ana vai Lu... ser muito. Não, é Ah, mentira, gente, a gente não vai fazer. Mas era a Ana Lu, como que era? O sim. Vicente encontra a Ana Lu Ela. grávida, o marido tinha Isso. E aí o cara morrido. tinha morrido. E ele ficava, tipo, hum. E Mas, sim, tipo, ia. Acho que ia repetir muito assuntos é. que a gente já tinha abordado e concluído, né? Aí eu gosto tanto Mas, desse sentido de tipo, gente, acabou. Tipo, se eles vão se encontrar de novo, não sei. Tipo, é legal sim. pensar que essa história continua na cabeça das pessoas que agora também já têm acesso à história, e não só na nossa, né? Sim, e eu acho que a graça é, tipo, você terminou, você pode voltar e, tipo, a história ainda vai ser legal, porque, tipo, numa segunda leitura, porque agora você vai conhecer mais os personagens, e aí, ou você, sei lá, quero ler na ordem. Você vai lá e, É. tipo, lê do ano 0 até o ano 10 e...
Uhum. Enfim, acho que a história funciona com esses fragmentos, assim, né? Porque é como se eles estivessem lembrando, então, tipo, não faria sentido, como a Tê tinha falado, se fosse linear, tipo, contar, tipo, nos conhecemos. Ah, será que vai me responder? Será que a gente vai É. se encontrar de novo? Sabe, tipo, como seria um romance linear, né? Acho que esses flashes, assim, que a gente tem, tantos capítulos curtinhos fazem bem esse trabalho também de, tipo, jogar uma memória, tipo, Uhum. uma conversa do WhatsApp, um bilhetinho ali que teve, tipo, isso vai recheando muito a história e vai pintando esse quadro inteiro, né? E ajudou a gente também na hora da escrita de, tipo, serem coisas rápidas, mas que Uhum, faziam sentido para a história, né? Quando a gente já tava, tipo, meio cansado ou meio sem ideia ou sem saber como, para onde continuar, os capítulos sim, curtos davam o gás, né? É, total. assim, acho que continuação não, mas eu não estaria completamente fechada, tipo, um capítulo extra num aniversário, um conto, porque assim, tem A muitas Kaká coisas nesses. contando. Não, meu Deus, ia ser perfeito. Desculpa, eu passei mal. É, Meu Deus, agora eu só tô com isso na cabeça. Mas, tipo, dá pra fazer. Tipo, que é isso? Como a gente decidiu contar fragmentos dessa história, tem outros fragmentos que a gente decidiu não contar, mas que são contáveis, né? Total. Tem toda essa vivência bissexual da Ana Lu, que ela aparece. É porque a gente fez um recorte muito específico da história, que era o mínimo de pessoas extra possível. E é, tipo, como se fosse uma câmera focada nos dois, assim, sabe? Tipo, foca nele, foca nela, foca nele, foca nela. Uhum. E, pô, esses registros, assim, tipo, tem pouquíssimas pessoas que aparecem, tipo, um DJ numa festa, É, kkk, um MC no karaokê, o diretor de teatro dela, e a uma sobrinha, sobrinha e um o cachorro, sabe? cachorro. Tipo, é pouquíssimas pessoas que estão ali na história, mas é sempre para acrescentar no que tá acontecendo na cena dos Dos dois, né? dois, E né? até tem isso de teatro, assim, de ser, tipo, geralmente uma locação só, né, cada cena. Então a gente meio que pensou nisso para dar esse gostinho de teatro também, que conversa com a história, conversa com as vivências da T também. Sim. E que é uma E, coisa que a gente tem vontade de fazer, eventualmente, se possível, né? Transformar em alguma coisa, um podcast, uma peça, um roteiro, que seja. Não tem nada de fato, né? Nem um plano exato, mas a gente já tem até cast, querido. total. Eu ia comentar isso, que a gente tava falando de, tipo, escrever e ler em voz alta. Que você e o Rafa, que foi quem emprestou a voz para o Vicente no Reels que a gente compartilhou, que teve, tipo, quando ele pegou para ler, tem algumas mudançazinhas assim, tipo, que ele fez, tipo, palavras que ele não falou ou palavras que ele falou a mais, que a gente voltou, tipo, eu voltei nas falas do Vicente e escrevi do jeito que ele falou, porque às vezes só de tipo, estar na boca de outra pessoa, a história ganha um temperinho a mais também, né? Essa parte dos leitores beta eu acho que acrescentou bastante nesse sentido, assim. Eu ia falar que no nosso caso, os leitores beta foi meio, tipo, ler em voz alta, né? Então, tipo, a Mari ouvindo, o Rafa que pegou pra ler. é, não foi a leitura sensível, mas meio que foi, né? De um jeito Sim, diferente. Eu acho que me mostrou também como é importante isso, tipo, quando você tá com uma história, pessoas lerem antes, porque às vezes você tá tão ali imerso que você não vê tudo, né? Você não vê o full picture. É, total. Eu acho que uma coisa que eu tinha muito no começo, assim, era tipo, não, precisa ser inédito pra todo mundo, sabe? Tipo, eu tô escrevendo essa história sozinho. E, tipo, nunca, nunca ia pra frente as histórias. Então, acho que é natural e saudável a gente mostrar, tipo, a história vai ganhando fôlego, né? sim, Conforme mais pessoas vão lendo e vão trazendo percepções e, tipo, ah, por que ela falou isso nesse momento? Aí você fala, putz, faz verdade. sentido. É. Acho que entra nesse lugar o medo, justamente pelo que a gente falou da vulnerabilidade, né? Talvez no nosso caso tenha sido até mais fácil, porque como a gente já estava compartilhando entre nós dois, é, tinha o medo das pessoas não entenderem o que a gente estava pensando na nossa cabeça, né? Uhum, De tipo, a ordem vai funcionar, as pessoas vão entender o que a gente está querendo dizer, vai fazer sentido isso aqui agora, ou sei lá. É, sim. mas ao mesmo tempo eu não tinha esse medo de, tipo, a pessoa vai ler o que eu escrevi, porque tinha, tipo, o apoio de eu não escrevi isso sozinha. Então, tudo Uhum. bem as pessoas ouvirem, né? Acho que é o Não que passo, não vou passar essa vergonha sozinho. Exatamente, que é o que Brinks. pega um pouco quando você escreve sozinho. É, Total. Bate-bola, jogo rápido. Vamos falar dos nossos favoritos entre as coisas do livro. Então, primeiro, personagem favorito seu, Guilherme. Se não pode ser nem Ana Lu nem Vicente. Que eu acho que aí não. Eu não sei se eles seriam os Sim. preferidos, se pudessem, mas enfim. De Para Não Esquecer dos Seus Beijos.
É, eu acho que tem um personagem específico que faz um capítulo acontecer de uma forma completamente diferente que ele aconteceria se esse personagem não tivesse ali, que é o Haroldo, que protagoniza o capítulo Vida, Haroldo e Sachês de Ketchup. E é um cachorro, que é o cachorro da madrinha da Ana Lu, que faleceu. Então eu acho que ele traz uma dinâmica muito legal pro capítulo e pro casal, assim, ele acrescenta, eu diria. Ele entrega, ele meio Perfeito. que serve. Ele serve, ele E o serve. seu? Eu amo Haroldo também, mas a minha é a Cacá, que é a Camila, é a sobrinha da Ana Lu. Eu acho que ela permeia muito o imaginário da Ana Lu e do Vicente, pensando no problema que eles têm, que é o tentar engravidar e não conseguir, e aí ela tá ali presente, que é uma pessoa que é da família da Ana Lu, mas que acaba sendo mais próxima do Vicente, de certa forma, e já mostra esse lugar de que a Ana Lu talvez não seja uma pessoa tão ligada a crianças, e como o Vicente é uma pessoa paternal, como eu falei lá no começo, ele é essa pessoa que cuida e que tem esse cuidado para quem tá ali perto dele. E aí Sim. ela é uma criança, eu amo crianças, ela é fofa, ela gosta de dinossauros, então pra mim é a Cacá. Beleza. Capítulo preferido? Três, né? Três, vai, São três. três. Ok. É, eu acho que esse Vida Haroldo e Sachês de Ketchup. E eu gosto muito do título, porque ele parece um daqueles romances Aham, eu amava ler livro clichêzinhos com esse nome. chiclete que a gente que tinha, tipo, tal e tal e tal Sim. coisa. Eu, É, gosto você muito e a desse Garota Ainda capítulo. Morrer. Isso. E que esse capítulo, tipo, ele tinha tudo pra ser sério e triste, e aí, tipo, tem uma virada ali no meio, né, que, tipo, eles começam Uhum. a, tipo, fazer metáforas sobre a vida e, tipo, não chega em lugar nenhum, Sim, a morte é muito sobre isso, às vezes, né, que você não encontra as respostas que você acha que encontraria nela. Então, esse momento é legal pra eles. Gosto desse capítulo. Quer falar um seu? E a gente vai, tipo, cada um falar um? pode ser. O meu preferido com certeza é o da Briga. Eu não lembro o nome mais, você tá com ele aí? Nem desistir, nem tentar. Exatamente. Esse pra mim, gente, foi o melhor pra escrever, o melhor lendo. Eu leio e eu fico assim. Então pra mim esse é o meu preferido de longe, assim. Esse é tudo. É, meu segundo favorito. Não é que como a história é não linear, a ordem dos favoritos também é não linear. Uhum. Então, é, Você Sempre é Assim, que é o capítulo que eles se conhecem, é um dos meus favoritos, porque foi um que, tipo, a gente jogou muitas iscas desse capítulo no último. Fake Então, news e tipo, verdadeiras também. Zoeira. Desculpa. isso. É, como eles tinham se conhecido, que foi no karaokê e tal. Então, tipo, a gente, ao longo do processo de escrita, foi criando muita expectativa para quando chegasse nesse capítulo. E foi E tudo. ele entregou, assim, né, o que a gente queria e, tipo, e mais ainda. Então, não ficaria a mesma coisa esse primeiro encontro deles se a gente tivesse escrito, tipo, se fosse o primeiro capítulo a ser escrito, né? Porque a gente já tinha uma bagagem com eles e conhecia o humor deles, porque é a primeira vez que eles se encontram, mas não é a primeira vez que eu e você estávamos encontrando eles. Sim, esse com certeza é um dos meus preferidos também, então eu vou copiar você, vou te imitar. Justamente porque eu lembro da empolgação, de, tipo assim, das coisas que iam acontecendo, e eu assim, ó, e, tipo, meu Deus, finalmente esse momento, tipo, como isso aconteceu, né? Como isso se deu. E assim, eu tenho uma, um grande fraco por flerte. Eu acho flertar uma das coisas mais legais do mundo, assim. E é muito legal observar outras pessoas flertarem. Então foi muito legal ver essas pessoas que a gente criou flertando, tipo, pela primeira Sim, vez, né? Porque uma coisa é tipo uma piadoca aqui e ali dentro de um relacionamento, outra coisa é tipo flerte de tipo, pra onde isso vai? E eu acho que a total. gente criou isso muito bem, assim. É, E foi muito empolgante escrever, e eu espero que tenha sido muito empolgante para as pessoas lerem também, né? Tipo, será que Uhum. esse sentimento, comenta aqui embaixo. Se tiver esse sentimento, tipo, meu Deus, tipo, foi assim, então, nossa, eles flertando, tipo, que nem a gente tá escrevendo, né? Enfim. Eu ia comentar que esse capítulo, tipo, ele é o oposto do primeiro, que é o último, no caso, que é o Uhum, último, a última vez que eles se veem, né? Entre grandes sim. aspas ali. Porque aqui tá cheio de possibilidades, né? Aquele lá, eles tinham um bittersweet, porque era o fim de tudo e tinha as coisas boas que eles já viveram. E esse é, tipo, a primeira coisa boa que eles estão vivendo, né? Só que a gente já sabe o final. Então, tipo, era, tipo, muitas emoções sempre que a Muito. gente sentava para escrever, né? Sim, sim. Acho que eles, principalmente, justamente por esse, tipo, conseguir dar esse frescor pros dois, sabendo onde eles iam chegar, né? Exatamente isso que você Sim. falou. E o terceiro?
Eu coloquei a briga. A Tudo. gente, fãs de nós mesmos, a gente Eu- colocou dois iguais, né? Ah, mas Que a é gente o sabe reconhecer o seu trabalho, é isso. Nem Desistir Nem Tentar. Tanto pelo capítulo como produto final, mas como pelo processo de escrita, assim. Porque foi um dia que a gente tava muito inspirado. A gente se gravou escrevendo, né? Não Tipo, deu pra ver as certo, né? reações. Não Sim. usamos pra nada esse vídeo, não usamos. Eu amo porque eu Mas, gravei em timelapse. time-lapse, você não, né? E aí você, tipo, amiga, Não, nem tem mais espaço no celular, tipo, já tá com 1 hora de vídeo, daí eu. Mas é pra gravar time-lapse. E aí depois eu não consegui transformar o vídeo do Gui em time-lapse. E morreu que aí mesmo, triste. mas a minha ideia era mostrar esse momento pra vocês. Enfim, enfim. Ai, meu Deus. Ah, o meu Mas esse. terceiro, que não é igual o seu, porque o seu deu Haroldo, né? O Uhum, meu terceiro, eu acho que são os votos. Não hum, necessariamente só os votos de casamento deles, né? Não necessariamente só pelo jeito que foi a última cena que a gente escreveu, o jeito que a gente uhum, escreveu, que tipo, a gente não escreveu ao vivo, né? Então, tipo, o Gui não viu eu escrevendo, nem eu ouvi escrevendo. É, a gente escreveu sim, separado os votos para ler depois, um para o outro na hora de ler a cena e terminar, né? É, eu acho que tinha que acabar desse jeito mesmo, e a gente ouviu até de leitor beta, de tipo, ah, eu não entendo, tipo, não parece que acabou. E aí a gente uhum, foi rever isso e a gente chegou juntos à conclusão que acabou sim, tipo, e que esse tinha que ser o último. É, e eu acho que ainda tem muito esse sentimento dentro de mim de que, tipo, esse é o último. Porque é aquele momento, é o momento do meio mesmo, né? De, tipo, ainda tem muitas sim, possibilidades numa vida de casado e ainda tem todas as coisas boas que a gente viveu como namorados. É, eu gosto muito da escrita e eu gosto muito de como ficaram os votos, porque eu acho que eles resumem bem os personagens e a gente, assim, tipo, o nosso jeito de sim, escrita, o jeito que realmente esses personagens falariam esses votos. E eu consigo, eu acho que para mim ele é um dos capítulos mais visuais, assim. Por mais que a gente tenha muitos diálogos e muitas cenas sejam estáticas, entre aspas, tipo, um olhando para o outro conversando, acho que esse a gente conseguiu criar uma imagem muito bonita durante o capítulo sim. inteiro, assim, de como ele se dá. Então eu gosto bastante dele, ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Qual é o nome dele mesmo? Você que tá aí com o nome dos capítulos. Agora a gente já faz o gancho pro título favorito, porque esse é Sim. meu título favorito, que é Estragando a Surpresa. Ai, Que eu acho que combina muito com a história, né? Porque a gente começa sim. contando o final dela, mas ainda não. Acho que a gente estraga a surpresa, mas o gostoso é ver como que tudo acontece, né? Tipo, mesmo sendo um final que para algumas pessoas possa parecer triste, tipo, eu acho que em vários aspectos ali é um recomeço para os dois, né? Tipo, uma libertação de algumas expectativas que eles não conseguiam superar. Então, acho que a gente estraga a surpresa, mas tem essa quebra boa de expectativa, né? Boa. Então, para É, mim é esse. tá, o meu preferido, apesar de ser. Ai, não sei, agora me pareceu pouco profundo falar esse. Mas Tá acho que tudo bem. um que eu gosto bastante é o Pelada e Frustrada, porque foi muito natural. Tipo, a gente decidiu, no meio da história, eu acho, dar nome para os capítulos, né? Então tinha algumas Foi. cenas que já estavam escritas e outras que não. Essa eu acho que foi, tipo, no dia que a gente decidiu dar nome para o capítulo, inclusive talvez por causa disso. Porque eu Foi. escrevi isso, tipo, eu tô pelada e frustrada, e você falou, tipo, nossa, isso soa muito, é muito sonoro, né? Tipo, e tem a ver com a Uhum. cena, tem a ver com o que tá acontecendo. Enfim, é um capítulo em que a Ana Lu quer tentar ali dar uma incrementada na vida de casado, e ela pede uma calcinha comestível, e chega uma comenda, uma caixa com 100 calcinhas comestíveis. É, e aí é nesse capítulo. Eu gosto bastante desse nome, eu acho que ele é engraçado. Mas eu gosto muito do processo que a gente teve de escolher os nomes. Então, mesmo dos que já Sim, estavam escritos, da gente pensar o que. Né? Tem outro que eu gosto muito também, que é engraçadinho, que é o Ninguém. Todo mundo mete pau em casamento. Eu amo esse, eu achei esse muito engraçado. E é mérito do sim, Gui esse, que ele fez essa piadoca, e eu fiquei tipo, "Ah", aí quando eu entendi, eu falei, ah tá, kkkk. E aí eu acho que, tipo, é muito legal esse trocadilho. Mas enfim, foi muito legal esse processo de pensar nos nomes também. Então, tipo, nomes que fazem sentido com a história inteira, nomes que fazem sentido pro capítulo, nomes que são profundos, total. nomes que são engraçados. Então foi legal esse processo também, apesar de ter sido uma dor de cabeça a mais, né, que a gente podia simplesmente não ter escolhido. Sim, Eu tenho muito orgulho dos nomes que a gente criou. eu também tenho. E sozinho é um processo horrível, assim, pra mim, escolher nome de capítulo. Na história que eu tô escrevendo agora, às vezes, tipo,
Às vezes eu só coloco o número ali, mas, tipo, me propus a colocar título nos Uhum. capítulos e é, tipo, sempre um martírio pra mim. Martírio. E esse eu gosto porque tem dois capítulos que fazem referência a músicas, né? Que é o Nem Desistir Nem Tentar. É, E tem o Cheiro de Nova Estação, que é um dos títulos que eu mais gosto também, assim, que é um momento mais, tipo, tenso, assim, tenso. da relação deles. E é muito legal como a gente, no primeiro capítulo, a gente jogou, tipo, lugares e situações, e aí a gente vai vendo eles revisitando esses momentos e, tipo, como eles estavam no ano X, quando eles foram, tipo, quando eles se conheceram no karaokê, aí quando eles vão comemorar uma situação X nesse karaokê, e aí, tipo, vira agridoce essa situação porque acontece uma coisa, então, tipo, como esses, tipo, até os cenários vão ganhando mais e mais camadas, assim, né, então acho que a história vai ficando mais completa, É, gosto muito. e esse é o lugar também que a gente conseguiu construir de realmente um mundinho de casal, né? É, pelo menos das experiências que eu tenho, de tipo, esse lugar em que você frequenta com aquela pessoa com mais frequência, seja porque é perto da sua casa, ou porque é um lugar que vocês dois se conheceram, ou porque vocês gostam de ir. É, não sei, Que vira tipo, dos dois, né? exatamente, tipo, esse lugar que é comum de quando você tá com alguém há bastante tempo, né? Uhum. É, Total. show. Acho que a gente pode falar um pouquinho da capa, que eu acho que muita gente tem Uhum, curiosidade. sim. E aí, quem fez a Eu acho que capa? muita gente chegou na história pela capa também, né? Sim, Porque é uma capa que chama atenção. E é bonita. chama atenção, ela é muito bonita. É, eu ia até comentar com você que, tipo, a paleta da capa, ela é muito bonita, assim, porque é um laranja muito específico e um azul muito específico, assim, e os dois contrastam de um jeito tão bonito que eu fico vendo tipo, na cidade, tipo, O cores, Cosmo e a tipo, Wanda. Só que aqueles dois carros que eu te mandei foto, tipo, eu fico vendo na cidade, eu fico tirando foto, tipo, a gente passou por uma casa, eu e a Mari, e a casa era laranja, o portão era azul, aí, tipo, vou fazer um compilado de tudo. de, de para não esquecer pela Eu amo, cidade. e quando eu fui visitar o Gui, porque eu sou de São Paulo e o Gui é de Curitiba, eu fui visitar o Gui, nesse processo, a gente já tinha terminado de escrever, né, mas enfim, a gente não Já. tinha publicado ainda, e eu também tirei eu tava com uma blusa laranja, que é, mano, o laranja exato da cor da capa, tipo, a gente não sabia ainda, e aí a gente tirou foto, tipo, dentro de um museu que tinha uma parede, que é um verde, água, Meio azulado, azulado, né? azul, e aí também, tipo, remete às cores da capa, tipo, muito bizarro, como virou mesmo Cosmo e Wanda, né, tipo, a gente fica vendo essas coisas. Sim. Mas quem fez a capa foi o Marcos Palas, né? Vou Sim. deixar o Instagram dele aqui embaixo. E basicamente a gente tava com muito medo de como ia ser a capa, porque a gente sabia que era uma coisa bem indecisiva, principalmente por ser uma história que pode ser chamativa para algumas pessoas, mas não para outras, né? Tipo, esse tipo, ai, Uhum. diálogo, ai, não linear. Tem gente que vai amar e tem gente que vai torcer o nariz. Então a gente sabia que a capa precisava ser algo que transparecesse tudo que a gente queria contar com essa história. Então, tipo, era uma puta de uma bucha quem a gente escolhesse pra pegar isso, né? E aí o Gui já tinha falado Sim. do Marcos, já tinha me mandado algumas coisas. Aí eu não lembro o que aconteceu. Tipo, alguém, nosso amigo, apareceu alguma coisa do Marcos, tipo, de sugerido. Ou, tipo, sei lá, alguma coisa aconteceu. Acho que o Marcos começou a me seguir no Instagram, do nada, no Twitter. E aí a gente falou, é um sinal, então é É um ele, né? sinal. E aí Sim. a gente sabia que a gente queria alguma coisa com quebra-cabeça na capa, porque isso permeia Uhum. a história, tanto quanto coisas que se juntam, quanto de fato ter um quebra-cabeça na história. É, enfim, a gente tinha algumas coisinhas que a gente sabia que a gente queria, e aí o Marcos manda pra você, tipo, Formulário. um formulário pra você ir preenchendo com o que você tem de ideia e Uhum. tudo mais, e a gente preencheu o máximo que a gente conseguiu, mas boa parte veio da criação do Marcos, né? E eu não conseguia muito bem. Sim. Tipo, que bom que a gente teve essa terceira pessoa, porque eu acho que se a gente fosse fazer. Não que a gente tenha essa capacidade, mas se a gente tivesse a capacidade de fazer isso sozinhos, eu não sei se a gente teria tido o mesmo olhar de fora que ele conseguiu ter, né? Talvez Sim. ficasse muito E foi, brega, ou. Não sei. e tinha um desafio a mais de duas pessoas aprovando essa capa, né? Porque um dos grandes medos nossos era tipo, e se um gostar e o outro amar? E se um gostar da fonte e o outro não Nossa, eu tava com curtir? muito medo da fonte. Tipo, sei lá, a paleta de cores, né? Tipo, e foi muito certeiro, assim, né? Eu acho que a gente direcionou ali o formulário, respondeu, tipo, passando muito bem como a história era. Acho que o formulário é muito bem pensado Aham. também, né? Que a gente respondeu e, tipo, em duas páginas de doc, ele, tipo,
matou a pau, conseguiu assim, foi fazer. muito. Ih, não pode falar essa palavra. Em 2 páginas de formulário. Eu Não, já essa falei. expressão, matar a pau. Ah, não pode? Não, vou falar de novo. É errado. Não é, é errado. E aí, em 2 páginas, ele fez um trabalho excelente, né? Tipo, superou total as nossas expectativas e foi muito rápido, né? Porque, tipo, a fonte a gente gostou de cara, a ilustração a gente pediu, tipo, mínimas coisas, assim. Tipo, só É. coloca um roteiro ali, coloca a mão dela de tal jeito. Então foi muito bom, assim, esse resultado final, assim, né? Do produto final. E a sensação de ver, porque foi diferente, não sei como foi com você. Você me contou um pouco, né, do seu conto. Então você teve a participação no processo de criação, né? Tipo, o Elder, né? Mandava as coisas para Isso. você, e você Uhum. respondia e assim ia. Para mim também, o meu conto, quem fez a capa do meu conto foi o Fogs, que é meu melhor amigo. Então, assim, é isso, é aquilo, acho que assim combina. Então foi. A gente participou ativamente do processo de criação. Diferente desse em que a Sim. gente mandou as ideias e aí a gente falou beijo, e ele falou outro beijo, mando pra vocês tal dia. E aí a gente teve que esperar esse resultado, tipo, meu, a gente não fazia ideia do que ia ser. Tipo, Sim. então confiar também e acho que essa sensação de frescor também, porque acho que foi um processo longo, a gente começou a escrever essa história no começo do ano, né? Foi por aí. E, tipo, a gente publicou em outubro, então foi um grande, tipo, 10 meses aí de processo entre tudo, de escrita, de revisão, de capa, de diagramação, de tudo que você precisa para de fato chegar numa publicação, que tem momentos que você duvida ali, né? Sim. "Putz, será que é isso? Será que a gente tem que publicar? Será que faz sentido?" Uhum. E é aquela história que as pessoas sempre falam, eu acredito muito, que você nunca termina de escrever nada. Você Sim. para. Mas assim, quando Sim. você lê, você vai achar erro, você vai achar uma coisa que você mudaria, você vai achar uma coisa que você ia acrescentar. Então, tipo, é muito difícil achar esse lugar, esse momento de parar, né? De falar, chega, que é aqui, onde né? E aí a gente teve muitos momentos de, tipo, desses de espera, de entre coisas, de entre atos, em que a gente falava, putz, mas será que... Mas vamos publicar Uhum. mesmo? Será que a gente vai fazer isso? E aí, tipo, ter a capa e ver a capa foi um negócio, tipo, não, a gente vai. A gente vai. É. Tipo, era isso que a gente queria, é isso aqui que tava na nossa cabeça, né? Então Eu acho foi que bem por ser em legal. dupla também, esses momentos de dúvida perdiam um pouco a força. Ou às vezes, tipo, ganhava mais força, né? Tipo, vamos desistir, vamos, foda-se. Tipo, É, e aí depois a gente falava, não, mas tem isso aqui e vai que as pessoas gostam. Tipo, a gente ficou muito. Será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão fazer teoria, sabe? Tipo, pra tentar entender o que uhum, aconteceu. Então, tipo, essa expectativa que às vezes um tinha mais que o outro vai contagiando o outro e a capa super. foi só o ápice disso, né? Tipo, meu Sim. Deus, as pessoas vão amar essa capa. E tipo, é E real, né? realmente, né? Sim, Sim, materializou o sonho. o sonho. O sonho real. E aí, muita gente perguntou pra gente lá no Instagram, porque eu fiz uma coisinha de perguntas quando a gente foi lançar. E aí tem uma que eu gostaria de trazer pra cá. As pessoas perguntaram se teve alguma música que inspirou, se a gente ouviu música e, enfim, sobre a trilha sonora ali da nossa escrita. O que eu achei engraçado, porque, já dando um spoiler ali da nossa resposta, eu não sou uma pessoa que escreve com música. Geralmente, me atrapalha, principalmente se a música é falada. Mas qualquer tipo de música. Quando eu tô tentando me concentrar, eu dou pausa em qualquer coisa que eu tô querendo ouvir ou pra Uhum. conseguir fazer. E o Guiô, não o oposto necessariamente, mas ele escreve ouvindo música, né? Sim, eu tenho, tipo, uma playlist de cada história que eu tô escrevendo e tal, então, tipo, me deixa muito no mood, assim, da Da história. Tanto que, escrita. tipo, o meu Spotify Wrapped é só, tipo, a primeira e a terceira eu acho que são músicas que eu escuto em looping, assim, pra Pra escrever. Então, escrever. estragou minha retrospectiva, mas tudo bem. Droga. Mas é engraçado, eu ia comentar aqui, tipo, os nossos. A gente tem gostos muito diferentes, assim, né? Mas a gente, tipo, na história a gente conseguiu chegar em um consenso ali. Mas, tipo, musicalmente, a gente gosta de coisas muito diferentes, né? Então a playlist ficou, assim, aquela imagem da farofa, bolacha recheada, ovo cozido. Porque tem muita coisa ali, né? Tipo, mas ainda assim, acho que a gente encontrou. Fez Ficou uma sentido, é. playlist que faz sentido, total. Eu vou deixar o link da Tipo, playlist aqui embaixo. boa. Porque o Gui falou, ai, vamos fazer uma playlist e tal. E aí a playlist em si, não necessariamente pra gente escutar enquanto a gente ouvia.
mas de preencher a Escutar playlist, enquanto a gente ouvia. escutar enquanto a gente escrevia, mas pra, tipo, pra eu pensar mesmo nessa história e o que me lembravam esses personagens. E assim, o fato da primeira cena ter sido um último beijo, na hora já me veio a música da Taylor Swift. Que é engraçado, eu sou hiper Swift, eu amo a Taylor com todo o meu ser, todo mundo que me conhece sabe. E o Gui é tipo folklorer. E acaba, morre ali, né? Sim. Tipo, E nem são todas. e nem são todas. KKK. Só que é louco porque enfim, tem duas músicas pra mim que marcaram muito, apesar de a gente ter achado várias outras, né? Para mim foi Last Kiss da Taylor, porque foi a primeira música quando você falou do exercício, eu falei, caralho, Last Kiss. E essa é a minha música, tipo, mano, a Taylor tem o quê? 300 músicas, sei lá. Essa é, tipo, top 2 da Taylor pra mim, assim, uma música que eu amo muito, que eu já ouvi muito, e que pra mim fazia muito sentido, apesar de não necessariamente ter a ver com os nossos personagens e com a nossa história, tem esse sentimento desse último beijo, que foi a primeira coisa que a gente escreveu. E aí tem uma que a gente, Total. foi a primeira que a gente colocou na playlist, porque o Gui sabia que eu gostava de Taylor, então às vezes ele colocava na casa dele folclore pra tocar, e ele tava ouvindo com muita clareza, e eu ouvia só o fundo do trelelê, então funcionou, né? E aí eu acho que The Sim, One, né? sim, Porque é muito isso, de tipo, porra, quem mais nesse mundo, além de Ana Lu e Vicente, não queriam que eles tivessem sido o The One, né? Mas não foram. É, total. então, acho que essas duas marcaram muito, mas foi muito legal também conhecer, porque, por exemplo, eu sou muito do pop, mas eu deliberadamente não escuto hairstyles porque eu não quero virar fã de outra coisa, porque eu já sou fã de coisas o suficiente. Mas aí o Eu Gui não tenho veio com uma dinheiro música. pra isso. Exatamente. Aí o Gui colocou uma música pop, tipo, do hairstyles na playlist, sabe? É, Então a gente também conseguiu medir mais ou menos o gosto do outro pra colocar, por exemplo, eu gosto muito de Ana Vitória. O Gui nem tanto, mas ele colocou músicas da Ana Vitória porque ele sabia que fazia sentido dentro da história. Sim. Então, foi muito legal montar essa. Não é uma playlist longa, mas É, é uma playlist que eu tenho carinho. eu acho que ela virou tipo um checkpoint da história, assim, que a gente voltava lá, tipo, às vezes pra pegar o sentimento que o personagem tava. Tipo, tem aquela The Night We Met, que é, tipo, Sim, mais triste e tal. Então, tipo, às vezes só o toquinho já ficava, tipo, na vibe pra escrever, assim. Então, sim, acho que funciona super. E foi, tipo, meio que eu fazendo uma playlist pra você e você uma playlist pra mim, né? Ao mesmo tempo que a gente sim, criava a playlist da história. Tipo, juntos, sim, eu, eu sei que, tipo, eu sei que a T gosta de tal artista, então eu vou pegar uma música que eu gosto desse artista pra ela conhecer, ou, tipo, pra ela sim. saber que eu gosto e tal. É o lugar Então onde a ficou gente se bem encontraria, de certa forma, né? total. Foi bem legal esse processo, assim. É legal pensar nesse lugar de, tipo... Ou então, quando a gente tava tipo, a gente escrevia um capítulo e a gente se empolgava por aquele capítulo, tipo, nossa, isso ficou muito legal. De pensar uma música que representasse aquele capítulo, ou o contrário, de tipo, a gente combinou de escrever tal capítulo amanhã. Putz, tem tal música que eu acho que tem a ver. Então, permeou, né? E acho que tem a ver com nós dois, de, Sim, de gostar de música, e por mais que seja diferente, ainda tem esse lugar de encontro. Só total. quis mencionar isso, porque muita gente perguntou lá no Instagram, então acho que é legal trazer pro vídeo de compilados. E Sim. agora a Acho que gente um. pode. Fala. Desculpa. Não, Imagina. acho que a playlist foi esse checkpoint e a pasta no Pinterest também, né? Que era, tipo, algumas referências visuais de cenas, assim, tipo, de teatro e de eles sendo fofos na cidade, assim, tipo, que às vezes a gente ficava, tipo, a gente tinha a cena, tipo, são eles, tipo, fazendo X coisa. E aí, às Uhum. vezes, a gente olhava na pasta do Pinterest e falava, putz, se eles estivessem no museu, ou se eles estivessem em tal Uhum. lugar. Então, tipo, isso ajudava bastante a gente a fixar, tipo, porque a gente se desafiava a fazer sempre num lugar só, né, a cena. Então, tipo, Sim. tinha essa camada a mais de complexidade ali pra gente criar os capítulos. Então, ajuda bastante. Eu acho que o Pinterest ajudou também no sentido de da miudez da vida a dois, assim, de tipo, sei Uhum, lá, quando você tá sentado no sofá com alguém que você já tá junto há muito tempo, como você senta no sofá com essa pessoa? Tipo, tem o sentar no sofá quando vocês estão brigados, mas quando vocês estão num momento de, tipo, é tão corriqueiro, todo dia eu sento no sofá e assisto coisa com essa pessoa. Como é isso, né? Tipo, o pé da pessoa no meu colo, é a mão da pessoa na minha coxa, é a minha cabeça no ombro da pessoa. Então, tipo, essas fotos também de dar a imagem de, tipo, nossa, é verdade? Eles não estão só sentados no sofá conversando, como que um casal conversa dentro desse contexto, né? total. Então, E isso ajudou também a nossa visualização da capa, né? Que a gente passou pro Marcos, assim, a gente queria como se fosse, tipo, uma terceira pessoa vendo, tipo, um recorte do dia a dia deles, né? Então é tipo,
tem o lance do entardecer ali, porque, tipo, é um fim que a gente sabe que vai acontecer, tipo, o título dá isso, o primeiro capítulo dá isso, então a capa também traz essa melancolia agridoce ali desse fim que a gente sabe que vai chegar. Então tem as Aí as mãos mãos. deles, olha, conectados. E tem as estrelas também que a gente acabou não comentando, mas, tipo, tem uma estrela cadente no primeiro capítulo, que é quando eles fazem um pedido ali, no final, então fica em aberto o Uhum. destino deles ali. Mas, e aí a gente revisita também, né, os momentos que eles fizeram pedidos ao longo do relacionamento. E tem, estrela é uma coisa presente, também tem o abajur da Ana Lu, que é em formato de estrela, né? Que soa como uma coisa infantil, engraçada e insignificante, mas que, pra mim, uma das cenas mais fortes do livro tem a ver com esse abajur, Abajur, assim. total. Então, é isso, acho que esse sentimento de casa, né? A capa tem esse sentimento de casa, que foi o que a gente procurou com as fotos do Pinterest e com a playlist, no fim. Que mais uma vez, esse lugar do agridoce. De, tipo, estar em Sim. casa, mas o quanto você quer estar dentro dessa casa, o quanto essa casa te faz bem, por mais que ela já tenha te feito muito bem, né? Enfim. Eu amei que a gente fez a lista ali, mas a gente vai respondendo de forma não linear também, né? A gente vai voltando lá no começo. Ah, não, mas queria falar mais um negócio. Sim, sim, super. Beleza, acho que a gente pode só contar para as pessoas que ainda não leram onde elas conseguem achar. A história tá na Amazon, ela tá em e-book e ela está no Kindle Unlimited também. Então, se você tá com a grana curta, você pode ler pelo cu. Eu nunca vou superar essa piada. Eu tô fazendo assim, ó, porque em algum lugar vai estar a capa e eu estou deixando essa capa. Vocês, Você tá igual a Panicat, assim, com CD, né? amo exatamente. Assim, ó, só que sem nada. Gente, o link vai estar aqui embaixo. É, o preço é acessível, se você não tem cu, se você tem cu, é de graça. Muito engraçado que você escuta de longe, né? É, é isso. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Qual foi seu capítulo Sim. preferido, nome de capítulo preferido, personagem preferido. Se você gostou de saber um pouco mais sobre os bastidores dessa nossa aventura. Gui, muito obrigada por escrever comigo, por estar aqui hoje, por ter topado fazer esse vídeo. Eu amei conversar com você, como sempre. Obrigado pela parceria, por esse processo inteiro e por ser minha amiga. Obrigado pelo Ah, convite pelo canal, que eu sempre assisti e agora estou aqui. amo. Acredite nos seus sonhos, aquelas, ou o sonho mais alto, brincadeira. Ai, meu Deus. Amigo, muito E obrigado. conversem com a gente nas redes sociais também. Nossas Sim, DMs estão abertas para ouvir o que vocês têm a dizer sobre a história. Não esqueça de avaliar na Amazon, no Scooby, no Goodreads, por em todos os favor. aplicativos possíveis. For E uma é isso. estrela, tenha cuidado. É, cuidado não, tenha piedade. É, Pô, você chegou aqui até o final do vídeo, você viu o trabalhão que deu. Vai dar uma estrela. repense suas atitudes, brincadeira. Tenha dó. Se você já deu uma estrela, Tudo bem. repense a sua uma estrela. Volte Lê de novo, você atrás. leu errado, brincadeira. Não somos essas pessoas, imagina, longe de mim ser essa pessoa. É, redes sociais do Gui, Gui escreve, arroba Gui escreve, Em todo né? lugar, que importa. E o meu é Tereza Andrada, que nem tá escrito aqui, ó, em todo lugar, também. Que pessoas consistentes, né? É sobre. Você viu? Tem uma Eu- linearidade aí. É sobre. Beleza, gente. Por hoje é só. Até, só Deus sabe quando. Beijos. Beijo. Tchau.